Boa noite, bem-vindos ao STP em linha, edição 22 de janeiro de 2015. A falta de materiais e um espaço físico para abarcar um número alargado de doentes são as principais dificuldades que o Serviço de Fisioterapia do Hospital Central Dr. Aires de Menezes enfrenta neste momento. Informações dadas pela responsável desta unidade de saúde ontem, durante a visita da Ministra da Saúde a este centro hospitalar. Falta de materiais que nós não temos e um espaço para abarcar todo o número de doentes que temos, porque nós abarcamos todos os doentes de hospital, os doentes internados e os doentes ambulatórios. Temos um índice muito elevado de doentes para o tamanho do edifício e nesse momento encontramos com grandes problemas de materiais. Quais materiais especificamente? Aparelhos como, por exemplo, na parte elétrica, que temos aparelhos de eletroterapia, que é micro-ondas, ondas curtas, estimulação elétrica, um tanque para parafina, um tanque para hidromassagem e etc. E que mensagem gostaria de deixar então para o governo agora com a visita da senhora ministra? Eu gostaria de deixar a mensagem de que parto do princípio que é a primeira vez que uma entidade superior faz visita nesse setor. É um setor que abarca muitos doentes de todo o nível, atendemos todo o grau de patologias e peço ao governo, a qualquer entidade superior, que nos dê uma mão, que nos ajude a resolver o problema do hospital e dos nossos doentes. O governo da China-Taiwan ofertou ontem 2 autocarros escolares ao Ministério da Educação, Cultura e Formação de São Tomé e Príncipe para apoiar os estudantes nas deslocações aos centros escolares do país. Uma oferta que surge no quadro de cooperação entre os dois países, numa perspectiva de se melhorar a qualidade de ensino em São Tomé e Príncipe. Combate à corrupção começa por ti. Foi o tema de uma palestra realizada esta manhã no Liceu Maria Margarito. O evento foi organizado pela televisão Andimédia em parceria com o PNUD e Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. De acordo com a ONG Transparência Internacional, São Tomé e Príncipe está na posição 76 no índice de corrupção. Com isso, um dos objetivos da referida palestra foi de debater com os alunos sobre a problemática da corrupção. A ideia foi explicar aos jovens em linguagem simples o problema da corrupção e como eles também podem participar no combate à corrupção. Qual é o aluno que encontraram? Os alunos pareciam bastante receptivos e também participativos. No início, percebia-se que estavam com ideias intuitivas acerca do problema e eu acho que em alguns aspectos, depois da apresentação, as pessoas perceberam que há muitas coisas do senso comum que elas veem e que fazem que também podem representar a corrupção. Ou seja, eles perceberam no fundo que não estamos resumidos a atos políticos, mas também em problemas sociais. Os alunos ficaram satisfeitos com a palestra e mostraram que estão mais capacitados para continuarem na luta contra a corrupção. A corrupção, para mim, é um meio que a pessoa usa para obter o que quer, por exemplo, usando dinheiro, chantagem, mesmo não sabendo de algo. E quais são as formas de combater a corrupção em São Tomé e Príncipe? Em São Tomé e Príncipe, uma das formas de combater a corrupção, por exemplo, nas escolas, é dar aos alunos o que eles merecem. Se eles têm 0, toma 0. Se têm 20, dá 20. Por exemplo, com os governantes do nosso país, eles têm de fazer o acordo com outros países vizinhos, de tal forma que a população também possa saber. A corrupção, para mim, são os meios ilícitos que não se deve usar, corretos de forma a adquirir vantagens, adquirir bens. É um tema que tem alastrado muito o nosso país, não só, e que esse tema também é um tema que devemos aprofundar mais, porque tem causado muitos problemas no nosso país. Eu aprendi que existem vários tipos de corrupção. Corrupção de interesse, ofertas, subornos, banho, compra de votos. E depois também vi que quanto menor for a corrupção, maior desenvolvimento para o país. Ao exemplificarem, os alunos não deixaram de fora os partidos políticos. Partidos políticos, ao adquirirem cargos, vão pelos meios dos banhos. Esse banho, é claro que alguém fornece os dinheiro e esse dinheiro
É um dinheiro que deveriam usar para resolver problemas do povo e usam para dar banho de forma a ganhar esse cargo. Portanto, costuma-se dizer que a educação é a base para o desenvolvimento de qualquer país. Com isso, as entidades preocupadas na luta contra a corrupção vão continuar com sessões de palestras sobre a temática e amanhã será a vez do Liceu Nacional. A Universidade de Luzia de São Tomé e Príncipe, em colaboração com as Universidades Luzia de Portugal, acolheu na tarde de ontem uma conferência sobre a cooperação China-Taiwan e São Tomé e Príncipe, perspectivas futuras. A cerimónia decorreu no Hotel Miramar e contou com a presença do representante da China-Taiwan, Jacques Cheng. A conferência teve como objetivo de realçar a importância da cooperação entre China, Taiwan e São Tomé e Príncipe. Portanto, durante o ato, o professor Dr. José Francisco Paiva destacou alguns apoios de China, Taiwan prestados a São Tomé e Príncipe através de vários projetos. Um deles foi a diminuição da malária, que consequentemente fez baixar a mortalidade infantil no país. Estatísticas internacionais, nomeadamente de organismos internacionais como a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ou até a Unicef, a Organização das Nações Unidas para a Criança, tem referido sistematicamente que este projeto e estes resultados conseguidos diminuíram drasticamente a mortalidade infantil em São Tomé e Príncipe, porque antes deste projeto a malária era a principal causa de morte das crianças até aos 5 anos. Para Florencio Costa, aluno de Relações Internacionais, essa conferência serviu para esclarecer as suas dúvidas sobre a cooperação entre os dois países. Temos recebido alguns investimentos da China popular e houve uma certa inquietação por parte da população, a quem defendia que seria bom o regresso da China, e muitos também defendem a continuação de cooperação com a outra China, a China Taiwan, de modo que é benéfico para nós, os alunos de Relações Internacionais. Segundo Jacques Cheng, essa cooperação já deu muitos frutos. Através da apresentação do professor José Pavia, pode dar-nos uma ideia mais concreta sobre as relações e cooperações entre São Tomé e Príncipe e Taiwan. E acho que essas relações de cooperação já deram muitos bons frutos. Esta conferência ainda continua, mas desta vez com o tema denominado Investigação Criminal e Valores da Prova, com o professor Dr. Pedro Salgueiro, nesta quinta-feira no Hotel Miramar. O Sindicato dos Trabalhadores do Estado da Função Pública irá constituir um Conselho Superior Sindical. Esta é uma iniciativa que pretende juntar todos os sindicatos nacionais. O Sindicato dos Trabalhadores do Estado reuniu-se na manhã desta quinta-feira com o objetivo de criar uma comissão instaladora com vista a criar um Conselho Superior Sindical. Este Conselho permitirá ao sindicato inteirar-se sobre os reais problemas que assolam os trabalhadores. Como sabe, em São Tomé e Príncipe existem muitos sindicatos, cada um com seus membros, sua classe, cada um defendendo efetivamente os seus membros. O mais importante é termos a experiência do passado. Vimos que isoladamente os sindicatos não conseguem ter grande sucesso. O problema dos trabalhadores é um problema de coletivo, é um problema nacional. Não se trata de um problema de isolamento, não se trata de um problema de resumir as discussões em um grupinho, mas sim onde haja participação cada vez mais dos trabalhadores. Daí que esta união que se pretende hoje, portanto, a criação do Conselho Superior Sindical, vai permitir a participação de todos os sindicatos existentes no país, de forma a conhecermos pormenorizadamente os problemas que os trabalhadores existem. Numa reunião anterior, o Sindicato dos Trabalhadores do Estado elegeu Alberto Paulino como presidente desta comissão instaladora. Vimos que haveria necessidade de se constituir uma comissão instaladora que tivesse legitimidade para preparar o Congresso, e esta é a segunda reunião.
Na primeira foi a eleição do presidente da Comissão Instaladora e o presidente da Comissão Instaladora terá que depois trabalhar no sentido da constituição da Comissão Instaladora, que por sua vez irá preparar o Congresso. E é para isto que estão reunidos hoje? Estamos reunidos hoje para que cada sindicato designe seus membros para a constituição da Comissão Instaladora e para também definir as normas sobre a organização e funcionamento da própria Comissão Instaladora, que por sua vez terá, como disse há bocado, a função de preparar o próximo Congresso Constitutivo. Neste momento, a função do Conselho Sindical ainda não está definida. Esta é uma tarefa que só será conhecida a partir dos depoimentos dos vários sindicatos que compõem o Conselho Sindical. O futebol em São Tomé e Príncipe ainda não é praticado de forma profissional. Saiba o porquê desta afirmação na reportagem do jornalista Lúcio Santos. No mundo atual, o futebol é uma das atividades esportivas que gera mais recursos financeiros, mas em São Tomé e Príncipe a modalidade está aquém da expectativa, por causa de vários fatores. No entanto, como forma de mostrar a realidade futebolística em São Tomé e Príncipe, a Andilave foi ao encontro dos desportistas, dirigentes, amantes do desporto rei em São Tomé e Príncipe. Segundo o Mr. Gustavo, como é conhecido, no arquipélago santomense ainda não existe futebol profissional. No contexto de São Tomé e Príncipe, não é quase impossível, é mesmo impossível falarmos de futebol profissional. Aliás, até é mesmo difícil de falarmos de um futebol, digamos, na sua vertente original amador, porque carece de muita estrutura, carece de muitas condições para poder falar antes de um futebol amador como se deve, porque falamos de futebol profissional seria digamos, um exagero. De tal forma que o meu olhar sobre o futebol em São Tomé e Príncipe é que é urgente mudarmos a tendência, porque neste momento é preocupante o estado do futebol em São Tomé e Príncipe, sobretudo estou falando da vertente prática. Falta de infraestruturas desportivas, recursos humanos, política desportiva e segurança são as questões que têm empurrado o futebol santomense para um buraco sem saída. Problemas que põem em causa a vida dos jovens que sonham em ser um jogador de futebol. O nosso atleta, o nosso jogador ainda é um jogador, digamos, que carece de condições para poder pôr na prática o seu potencial. O potencial não falta, é imenso. Mas para atingirmos o patamar do futebol profissional, o que é necessário é montar a estrutura, olhar, dar um olhar na formação. Aquilo que é muito alarmante nesse momento no Príncipe é que os clubes, chamados de clube de primeira e segunda divisão, não têm viveiros. Porque o que garante o futuro de uma equipa e de um futebol nacional é a capacidade da estrutura de um clube ter um escalão de formação iniciado, juvenis e júnior, que numa aspiração em poder, digamos, no futuro breve, ter uma equipa renovada, poder buscar um escalão de formação. Inâncio da Assunção foi jogador de futebol há mais de 8 anos. Para ele, a prática de futebol em São Tomé é uma questão de prazer. Em São Tomé, nós jogamos futebol pelo prazer. Pelo prazer, porque nós não ganhamos nada. Quando você enverga nesse quadro de futebol, às vezes tira-nos também da rua, de fazer coisa ilícita, porque o futebol ocupa muito tempo, muito espaço na nossa juventude. E tira-nos da nossa coisa ilícita. Nosso futebol, para dizer sobre um tema global sobre o nosso futebol está muito aquém. Para além de ter uma boa geração de bons jogadores, deixamos cair. Arranjamos outra geração dos bons jogadores, deixamos cair. E vejo que nosso futebol aqui em São Tomé tem valor. Nós temos valor. Porque o que é que nos está a faltar é mais uma mão de governo, propriamente o governo. Se nós vemos orçamento de Estado do governo, se nós vemos para o futebol, não existe nada. Eles só falam em saúde, educação é muito importante, mas desporto rei não existe nada. Então, eu acho que desporto também é saúde.
nossos governos têm que ver que o desporto também é saúde, faz parte da saúde. Se você é um bom praticador de desporto, você pode passar 10, 15 anos sem ir para médico, sem uma rotina médica. Para aqueles que são amantes da modalidade, é necessário que o governo crie uma política desportiva de forma que o futebol no nosso país seja de facto uma profissão, tendo em conta que existem muitos talentos aqui na ilha. A pena porque é coisa do meu país. Eu tenho que lutar para assistir mesmo 10 contos, 20 contos, tenho que ir para lá, assistir a realidade de nossos jogadores em Santo Tomé. Você gosta de maneira que o futebol é feito em Santo Tomé? Eu gosto, mas nosso estado é que tem problema. Não apoia jogador. Jogador está doente, quebrou um pé, eles não apoiam. Se não for familiar deles para apoiar, eles estão no hospital mesmo, está aleijado. O Santo Tomé e Príncipe, se calhar ainda deixa a desejar, tendo em conta que não existe um assumir de toda a gente a causa do futebol. O futebol de Santo Tomé depende de boa vontade. E sempre foi assim, porque se nós recordarmos, nas zonas que tem equipa, sempre houve uma e outra pessoa que praticamente assumiu os futebols, as equipas do determinado lugar. E muitas vezes há momentos que, com a morte dessas pessoas que assumem a equipa, há momentos que há clube que baixa, pode se aparecer alguém que se calhar dá uma mão. Ele dá uma mão pontual em determinado tempo e então nós temos o futebol que nós temos. Mas diante de toda essa situação, achas que de facto, de onde é que vem o problema? Acho que, como a gente diz que os problemas, se calhar vêm de todos nós mesmos. Porque afinal de contas não é interessante procurar um culpado, mas é interessante aos fazedores de desporto de Santo Tomé sentarem e discutir desapaixonadamente o problema do futebol de Santo Tomé. Porque só assim a gente vai conseguir identificar os problemas reais para nós começarmos a ter um futebol de qualidade. Santo Tomé e Príncipe tem muitos jovens talentosos, mas o problema que se põe é que o nosso dirigente é que não sabe encaminhar as coisas. Porque o que eu vejo no desporto de Santo Tomé, principalmente Santo Tomé e Príncipe, há clubes que nem têm condições, nem uma mala térmica para proteger, transportar gelo, caso de uma lesão, assim, uma coisa assim no campo, não tem. E é um momento já que o Estado, o dirigente, aposte nesses jovens, de forma que eles também encorajam, porque, como o colega tem dito que ele se profissionalizar no desporto, ele pode apanhar uma equipa em outros países e desenvolver, e assim ele está a proteger a sua família. É uma verdade, porque aqui em Santo Tomé não temos coisas de base. Porque o clube não tem condições, nem uma geleira, uma arca, ou quando vão para outro campo disputar, não tem coisas que ajudam, caso de uma lesão, uma coisa assim simples, não tem. Atualmente, em Santo Tomé, é praticado de uma forma amadora, sendo campeonato da primeira e segunda divisão e alguns torneios feitos pelos amantes do desporto rei. Até que a política desportiva não chegue, cada um vai se praticando à sua maneira. Depois da primeira jornada, em que foram marcados 19 golos, balancear as redes continua a ser um quebra-cabeça no CAN 2015. A segunda jornada iniciou com um empate a 0 e uma vitória de 1-0. A anfitriã, Guiné Equatorial, continua sem saber o gosto da vitória e nem o sabor da derrota, somando 2 empates consecutivos. E desta vez foi diante do Burkina Faso. Gabão, que era o líder do grupo A, foi ultrapassado pelo Congo ao perder por 1-0. Sendo assim, a tabela classificativa do grupo A está de seguinte forma: Congo com 4 pontos, é o líder, Gabão soma 3, Guiné Equatorial tem 2 e Burkina Faso está no fundo da tabela com 1 ponto. Hoje, quinta-feira, a Zâmbia defronta a Tunísia e a seleção lusófona Cabo Verde joga com a República do Congo, referente considerado grupo dos empates, já que todas as equipas têm 1 ponto no grupo A. E com a página desportiva colocamos ponto final ao STP em linha, edição 22 de janeiro de 2015. Voltaremos amanhã à mesma hora. Boa noite.